É isso, A gratidão. sugestão que eu trago, né, que é uma dica de ouro, assim, para quem vai tirar para si, só não faça isso se você estiver aflito. Não faça. Porque isso pode nublar a tua interpretação. E eu vou mostrar de uma forma, de uma própria experiência, tá? Eu botei lá na apostila, vou contar segredo para vocês. É um segredo. Vai. Desculpa, Pode falar. na hora que você falou, não façam o quê? Cortou. Não façam tiragem para si se estiver aflito, se você não estiver bem, se você estiver muito angustiado. É melhor não fazer. Porque para todas as pessoas aqui que são sensíveis, sabe que a gente capta o que está no campo, né? E às vezes tu pode estar com uma outra energia no campo e captar essa outra energia, não necessariamente a parte mais divina que aquela carta ali tem para trazer. Isso pode nublar a tua interpretação para essas questões, inclusive da autorresponsabilidade, do autoconhecimento naquilo. Então, se você estiver sentindo dor, não, assim, de um jeito que está sentindo que não está alinhado, não faça isso, né? Não. Mas no caso, pode então tirar com uma outra pessoa, como sendo consulente. Sim, Ou então isso que eu ia sugerir. Outra pessoa eu não tiro. Você pode repetir? Falhou aqui também. Por exemplo, nesse caso ficou bem claro e faz todo sentido, né? Que você falou, se eu estiver muito aflita, angustiada, não, é melhor que não tire, eu tirar para mim mesmo. Mas nesse caso, estar aflita, angustiada, e eu posso entrar em contato com algum colega e falar, tira para mim? Ou Pode, é melhor? Pode. É super divino. É aí que rola a magia, né? Porque daí tu vai passar por um processo terapêutico, né? Por um atendimento, como qualquer outra ferramenta. Então vai ter esse filtro daquela pessoa que você confia, obviamente, né? Para te trazer uma mensagem. É muito divino, rola super. Inclusive é algo que eu faço, né? Então tem duas coisas. Tô aflita, eu não tiro para mim. Em alguns momentos eu tiro para mim mesmo, mas quando eu sinto que está doendo, que é melhor você reconhecer e pedir ajuda, sabe? E a outra coisa também tem a ver com o campo que tu forma na hora que tu vai tirar a carta, que tem a ver com essas 3 questões básicas que eu vou trazer aqui como sugestão para se fazer uma tiragem, que eu vou falar depois. Pode falar, Madiarim, você levantou a mão? Talvez o que eu vou falar você vai trazer agora de novo, né, no momento seguinte, mas eu queria só trazer uma pitadinha aí de consciência nisso que as duas falaram, né, sobre tirar ou não tirar no momento em que a gente está em conflito, né, em desequilíbrio. Vamos chamar desequilíbrio porque né, um momento de desequilíbrio, seja emocional ou em qualquer outro aspecto da vida. Talvez esteja aí exatamente a oportunidade de você aprender a achar o seu centro para buscar uma orientação no seu eu divino conectado com o tarô. Entendem o que eu quero dizer? Só que para isso você tem que, no momento que você vai se colocar ali no seu momento de tarô ali para tirar a sua carta, é o momento do exercício de respirar, centrar no seu coração, entender que aquele conflito, aquele desequilíbrio é algo ilusório, porque a gente sabe que em essência somos perfeitos, somos divinos, mas o nosso eu humano precisa de uma instrução, de uma orientação. Então, o exercício, neste caso, seria, né, sentar, né, se acomodar, respirar, acalmar seu coração, acalmar sua mente, pedir inspiração ao seu eu divino e daí usar o tarô com a intenção clara, a intenção objetiva, focada, de que o oráculo ou o tarô traga uma orientação para aquele desafio, para aquele desequilíbrio que você está vivendo. Então, também tem aí uma oportunidade da gente evoluir enquanto ser humano, da gente evoluir enquanto ser divino. Nem sempre a gente precisa, eu vou usar um termo aqui, mas entendam com todo carinho, tá? Não precisa a gente o tempo todo usar muletas quando a gente não está bem. A gente tem que aprender a encontrar o nosso centro.
E isso faz parte da nossa evolução também enquanto humanos, né? Então, assim, super buscar apoio quando você está naquele momento que não consegue realmente chegar no seu centro, tudo certo. Tudo certo também tirar uma carta quando você está bem, feliz, alegre, também tudo certo. Mas a terceira situação é, e se você pudesse usar essa oportunidade do desequilíbrio como um momento para você exercitar, achar o seu centro e encontrar ali uma resposta para o seu desafio. Eu acho que faz parte do nosso aprendizado isso também, né? Não é 8 nem 80, entende? É tipo achar o caminho do meio. Ok, eu não estou bem, tá, mas deixa eu respirar aqui, deixa eu me centrar aqui, deixa eu me acomodar no meu coração. Oráculo, conversa comigo. Algo assim, tipo assim, né? Isso. Então, queria só Essa trazer Madeline, ela é tão bandida que ela usou até as duas palavras que eu trouxe aqui como um dos passos necessários, né? Mas Eu não daí sei também... quem foi professora de quem, em que momento da vida, amiga. Eu não sei se você foi minha professora, se Eu eu já fui não sua sei nem mais quem eu professora, sou. em Eu não sei alguma se eu sou outra você, se vida. você sou eu. É, mas aqui, ó, vale uma... Foi muito bacana isso que você trouxe, Madiarim. E vale essa percepção também do que a gente considera muleta, né? A muleta pode ser o outro, como a muleta também pode ser a carta. Isso vai depender da frequência que tu vai usar. Tudo vai depender da energia que tu vai colocar naquilo. Quando eu trago aqui os 3 passos básicos para uma pergunta, eles servem para uma pergunta especialmente para você, mas que também, né, é para você, porque o cliente ele traz a pergunta e você vai fazer o seu processo, o amigo traz a pergunta e você faz o processo. Mas para você, quais são os 3 passos assim básicos e necessários para uma pergunta? E apesar de numerar em 3, não quer dizer que o primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, não. São 3. E aí a forma como você vai manifestar eles vai depender aí do teu sentir, que é a intenção que você vai colocar na tiragem daquela carta, clareza e objetividade na pergunta, e a concentração antes de fazê-lo. Lá eu botei concentração, mas aqui eu falo para vocês, é a preparação de campo. É uma oração, é um solicitar, né, Esse é o processo que eu sigo para tirar para mim e que eu trago como sugestão na apostila, né? Esses 3 passos, intenção, clareza e objetividade na pergunta e essa concentração que tem a ver com esse respirar, com essa calma, com essa preparação de campo, para você tirar para si. Mas, como eu falei, ser humano é compartilhar, e também é muito divino, se você sentir realmente que não está bem, pedir essa ajuda, porque eu já passei pelos 2 tipos de experiência, a experiência de estar aflita, de concentrar, de centrar e tirar uma carta que, puxa, me acolheu, e a experiência de estar aflita, não conseguir fazer, de fato, essa conexão, e mesmo assim no ego humano, tirar uma carta, e aquela carta me deixa mais desbaratinada do que eu estava antes. Por isso que é experiência. Talvez vocês todos aqui passem pelas essas 2 experiências e salve Deus, está tudo certo. Mas tem que ter essa percepção. Porque pedir ajuda é divino também. Né? Ter essa troca é divino também. Às vezes, e para quem é da área de terapia sabe muito bem do que eu estou falando, tu tem todas as ferramentas em mão e aí tu quer resolver tudo sozinha, fechada numa caixinha. Presa muitas vezes no orgulho, no ego, né? Tipo, mas é que eu tenho consciência que o rolê é assim. Tá, tu tem consciência, mas o teu emocional tá gritando. Às vezes, no final das contas, tu não quer nem... O bloco não é nem necessariamente o que tu vai receber da carta, mas é a coragem de se abrir para a vulnerabilidade, de falar, ei, amiga, ei, fulano, preciso aqui, né, de uma orientação. Senão a gente corre também o risco de ficar preso nas nossas caixinhas. Eu resolvo tudo sozinho o tempo inteiro. E tem que ter essa abertura da troca, né?
que é importante, é divina e é necessária também. Não como uma muleta, nem para o outro, nem com as cartas, mas entender o fluir dessas duas partes, sabe? E é isso, usem bastante as cartas, especialmente como orientação para vocês, porque a partir dessa experiência vocês também vão conseguir trazer orientação para os outros, vão começar a pegar o bloco mais rápido. Daí eu vou trazer aqui o exemplo até de uma carta do oráculo da deusa, que quando eu comecei ela caía para mim direto, eu fiquei em pânico, que é a Ísis, da maternidade. Que é o que eu estava falando ali, né? Que é o segredo que eu vou contar para vocês. Porque lá na apostila eu dou um exemplo assim: uma mulher. Aqui é mulher, sou eu mesma, confesso, sou eu. Pronto, me entreguei. Uma mulher, vulgo eu mesma, que tinha sonhos recorrentes que estava grávida. E era sonho recorrente com a mesma pessoa. E aí eu falava, oráculo, o que esse sonho tem a me dizer? Aí eu tirava, vinha a Ísis. Aí eu falava, não quero agora. Aí de novo, oráculo, o que isso significa? Aí vinha a Ísis. Eu ia tirar essa carta, mesmo às vezes eu concentrada assim, né? O que isso tem a me dizer? E vinha a Ísis, e vinha a Ísis, e vinha... Eu fiquei perturbada, gente, fiquei perturbada mesmo. Eu falei, meu Deus. Tá, que por sincronicidade eu tô grávida agora, mas não é sobre isso, né? Essa história faz tempo, faz bastante tempo. Mas o que eu percebi? Por isso que eu falei que a autorresponsabilidade, a autopercepção e a avaliação dos arquétipos é bem importante também ter esse conhecimento. Porque à medida que eu fui entendendo o rolê, eu percebi o que nessa carta? Que tem um ser embaixo da asa da Ísis, sufocado, morrendo. Que quando ela fala de maternidade, ela está falando do gestar de si mesma. Que aqueles sonhos recorrentes que eu tinha sobre a gestação não tinha a ver com o outro. Tinha a ver com gestar de mim, do eu me acolher, do eu me colocar no colo, de eu parar de projetar a minha vida, a minha energia, na verdade, nas relações. Enquanto o amor próprio estava ali pedindo atenção, como que tu vai nutrir o outro sem estar nutrida? Né? É isso que a Isis fala. Quando ela fala de maternidade, ela está falando do maternar de si mesma. Mas olha, eu demorei pelo menos, eu juro para vocês, um ano, ainda fiquei um ano puxando essa carta, ela aparecendo para mim. Até, e olhe que eu fazia parte de um círculo e a gente conversava bastante sobre esse conteúdo, mas sabe, é aquilo lá, né? Na hora que eu peguei e fui conversar a respeito, fui olhar para isso assim, o pânico de, puxa, a carta está me falando isso, né? Fui olhar com esse outro olhar mais tranquilo, mas não, calma aí, o que isso quer dizer mesmo? Que eu vim pegar o bloco. Aí, inclusive, veio essa questão, né? Essa experiência do tenha clareza do que você está perguntando. Ah, eu quero saber sobre essa relação, sobre esse sonho. Eu quero saber sobre isso. Como assim? Mas tu quer saber o quê? Né? Qual é a parte mais divina dessa história? Qual é o desafio que eu preciso... O que está oculto que eu não estou vendo dentro de mim que precisa ser trabalhado aqui? Tem que ter a clareza na pergunta. E aqui eu me refiro especialmente quando estamos tirando a carta para a gente. Para o outro também tem que ter clareza na pergunta. Por quê? Porque uma vez também, bem lá no início, uma moça veio pedir carta para... O que tem de mulher que chega para mim pedindo carta para ver relacionamento é grande, assim. E aí ela falou só assim para mim, ó. Eu quero ver minha relação com fulano. E eu, como estava bem iniciando, né, sem a perspicácia de algumas coisas, puxei uma carta para ver sobre a relação com fulano. Veio o arcano diabo. Aí eu fiquei, beleza. Quais são as possibilidades que esse arcano tem para trazer? Pode simbolizar que é uma relação que vai ter uma conexão sexual muito forte, ou que ambos podem vir a ter um projeto, sei lá, qualquer coisa associado com materialidade, materializar coisas de trabalho e tal, porque é um arquétipo, né, esse arcano? Sim. Posso entrar na frequência também de falar que fulano não é confiável, que hoje as coisas estão assim, amanhã podem não ser? Sim. Eu não tive clareza na hora de abrir.
Ainda que o outro não soube me trazer pergunta, eu poderia ter tido a clareza na hora de tirar. Tanto que quando eu fiquei com essa dúvida, eu falei assim, não, peraí, eu vou parar um pouquinho, na próxima semana a gente vem e tenta de novo. Aí eu fui com clareza. Sobre esta situação, qual é o aprendizado que essa moça, né, tá tendo nessa relação? Qual é o conselho que a carta traz? O que dentro dela? Aí vai, trazendo as perguntas gatilhos para conseguir navegar. E quase sempre as cartas apontam assim muito claramente, muito claramente. Tá no símbolo, como a própria Milene falou. É que com o tarô clássico, existem já essas coisas que já vêm meio que prontas, assim, né? Que você meio que já sabe. E é muito mais gostoso também, Milene, eu acho, quando a gente pega um negócio que é completamente novo. Que tem o símbolo, que é exatamente louco. Ele te permite navegar, né? De uma forma completamente nova, sem estar tão presa aos símbolos. Por isso que eu acho que foi muito divino. Por isso, inclusive, bom, existem os aspectos, claro, né? Das outras existências e tudo mais. Mas talvez essa conexão com a Akáshico surja melhor do que com Marcília, porque a Marcília já vem também carregado com um bloco que a gente já tem uma noção, e às vezes essa noção bloqueia, como mesmo me bloqueou com essa pergunta dela aí, né? Sobre as possíveis possibilidades do que o arcano diabo tinha a trazer ali. E também não entrou tanto o campo da fluidez, né? Da intuição em relação àquilo. Mas para que esse campo também flua, você pode utilizar as perguntas certas para isso. Então, não faça, né? Enfim, tá no atendimento terapêutico. Sentiu, puxa uma carta conselho é uma coisa. Outra coisa é vai fazer uma tiragem mesmo, tipo uma tiragem. Então, traga as perguntas, porque senão tu pode ficar confusa. Tu sai tirando um monte de carta, e de repente as cartas elas apresentam aspectos bem opostos. E aí, às vezes, você sai tirando, nem lembra por que tirou, o que perguntou, só saiu puxando. E isso pode atrapalhar um pouquinho o processo. Então, tenha clareza nas perguntas que você vai fazendo com as cartas para conseguir entender o parâmetro melhor de tudo aquilo. Aí tem as cartas invertidas, né? Não faz muito sentido eu falar sobre isso agora nesse momento, depois de ter falado sobre tudo que eu falei, mas eu vou citar, porque sempre tem alguém que pergunta, mas e as cartas invertidas, Lari? Porque aqui nesse livro diz que a carta invertida é aquilo que eu te falei. O teu método, a tua tiragem. Nas técnicas de tiragem que eu trago lá na apostila, eu puxo uma carta que representa o desafio. Se eu já tenho uma carta que naquela situação vai representar o desafio, eu não preciso ler as cartas invertidas. Isso não faz diferença. Né? Porque tem muito esse paradigma de que toda carta invertida significa o lado negativo da situação. Mas esse paradigma, ele parte daquela questão até de arte divinatória que eu falei lá na frente, né? De coisas que são tipo, se caiu isso, é isso. Não é bem assim. É dentro de um processo terapêutico você flui de outras maneiras. Eu poderia, né, abrir aqui as técnicas de tiragem, mas eu acho que não vai ter um desempenho tão bom do que vocês, né, lendo na apostila depois. Até porque nem todo mundo está com baralho, né? A gente já tem pouco tempo aqui. Então, eu vou trazer uma outra situação, né, que acho que vai fluir melhor dentro desse processo. A apostila, assim como a gravação, eu vou entregar para vocês no domingo, finalzinho da tarde ou na segunda-feira. E aí lá tem técnicas de tiragem. Quem quiser testar para si e compartilhar comigo, assim, olha, Lara, eu fiz essa tiragem aqui, o que tu acha, né? Pode trazer, que eu vou respondendo, a gente vai conversando, a menos que a Yara resolva vir antes da hora. Mas se isso não acontecer, vamos trocar, sabe? Eu não fiz um grupo no WhatsApp por conta da questão que eu estou nesse momento mesmo, assim, senti que talvez não desse para sustentá-lo. Mas eu vou deixar aberto, né, pós-curso, quando eu enviar ali as informações para vocês, que quem quiser, quem sentir de fazer trocas de tiragem, me avise. Lara, eu gostaria de fazer troca de tiragem, me bota à disposição para o grupo. Que aí eu passo uma lista de contato para vocês, né, de quem está aberto para troca de tiragem, que assim vocês podem treinar dentro desse espaço, que aí também é bem bacana, né, porque são pessoas que estão dentro ali do mesmo processo, né, com relação à espiritualidade, e que podem vir a treinar, assim, dentro desse espaço de muita fluidez, sem julgamento, né?
Muita gente tira a carta, pode tirar para mim, gente. Quer tirar, tira. Não vou entrar nessa de que não, mas isso significa que não entra. Não entro mesmo. Recebo, recebo, recebo. Quer me mandar uma cartinha de conselho? Mande que eu estou recebendo. Né? E é importante que vocês se abram mesmo para isso, assim, de coração. E aí eu quero falar sobre o oráculo. Eu vou até citar aqui uma frase que o Carvalheira trouxe, né? Já estou sentindo de criar um oráculo próprio. Esse é um bônus que eu tenho para trazer para vocês. Esse é um presente que eu tenho para trazer para vocês. Se a Flávia, a Meise, Milene, Simone, Jane, Michele, Madiarim, Carvalheira, Denise, a Rai, todos que aqui estão, pudessem virar, com toda a experiência que você tem, virar para suas expressões do passado, os seus eus do passado dessa existência, ou dar uma orientação para os seus eus do futuro também. O que você escreveria para eles, dentro de cada aprendizado que você já teve? Por exemplo, Milene, vai lá e escreve para Milene do passado, né? Olha, não seja tão autocrítica. Ou uma frase que você viu que você achou fantástica, tipo do, sei lá, do Osho, de quem quer que seja, que você traz para você no seu dia a dia, escreva essa frase.